Mateus capítulo 7, versículo 24 por diante, onde tem o título Os Dois Alicerces. Amém? Todos conseguiram encontrar? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? O Senhor Jesus, ele falou por muitas vezes através de parábolas, e parábola é uma história contada ao lado de uma verdade para mostrar realidades espirituais. Amém? E o Senhor Jesus, ele, quando Deus olha para a humanidade, ele vê a humanidade de duas formas: crente e descrente. Quando Deus olha para a humanidade, ele enxerga de duas formas a humanidade: crente e descrente. São dois caminhos que ele fala através dessa parábola. Não são três, são dois caminhos. Quando ele fala trevas e luz, são duas opções. Quando ele fala dois caminhos, são dois caminhos, não tem a terceira opção. Não tem como ficar em cima do muro também. Ou é um ou é o outro. Ou é crente ou é descrente. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Ou é luz ou é treva. Ou anda no caminho ou anda no outro caminho. Então, quando Jesus ele fala aqui sobre
os dois alicerces, poderia também, a gente pode entender como os dois construtores. O que é construtores? Aqueles que estão construindo algo. Amém? Amém. E eu quero ser bem sucinto, eu não quero tomar muito tempo, até porque nós estamos num período chuvoso, e eu quero ser bem rápido, para que a gente não leve muito tempo. Então, são dois tipos de pessoas que Jesus está apresentando aqui nessa parábola: dois construtores, dois edificadores, duas pessoas que constroem, duas pessoas que edificam. São dois tipos de alicerces, um diferente do outro, mas em condições iguais. Ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, porque não é só ouvir a palavra, só em ouvir ela não dá um bom resultado. Ela não adianta muito só ouvir e não praticar, ela não adianta nada. Mas Jesus, ele diz aqui, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Assemelhá-lo-ei, compararei a uma pessoa que edifica uma casa na rocha. Aí ele agora também vai para outras. Isso aqui é um tipo de pessoa, de um construtor. Agora ele vai se referir a um outro construtor. Ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, é o contrário. Aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumpre, olha, também ouviu. Um ouviu e cumpriu. Aí ele disse: eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou uma casa na rocha. Agora aquele que ouve estas minhas palavras, a mesma palavra que o outro ouviu, e a não cumpre, aí ele diz assim também: compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Está vendo a importância de ouvir e praticar? Olha aí a importância de ouvir e praticar. Não é só ouvir, não é só vir para o culto, não é só fazer parte de uma denominação, não é só dizer eu sou crente, mas tem que praticar tudo aquilo que a quem nós servimos. Quem é Jesus? Quem ele está mandando, o que ele está mandando fazer, faça. Imitar a Deus. Então, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente. E o que é prudente? Ele disse que o que obedece e a pratica é prudente. E o que ouve a palavra e não pratica, ele disse: eu vou comparar um homem insensato, uma pessoa insensata. E o que é prudente? Que ele elogiou. Prudente, eu já disse, é aquela pessoa que tudo que vai fazer, ela analisa as consequências. Vai haver consequência eu fazendo hoje aqui isto, o que vai resultar, o que vai acontecer, vai trazer benefícios ou vai trazer consequências. Então é uma pessoa que pesa as coisas, é uma pessoa que analisa tudo o que vai fazer, as suas decisões que vai tomar, as suas ações, ela é sempre bem pensada, analisada, calculada. Isto é uma pessoa prudente. Agora, o que é uma pessoa insensata, que Jesus disse que ele vai comparar? É aquela pessoa insensata, aquela pessoa que ouve a palavra e não a pratica. Uma pessoa insensata é uma pessoa que toma decisões de imediato, por impulso. Pessoas que agem conforme a emoção. Eu não sei se a igreja
já tomou conhecimento, ou conhece alguém que tomaram decisões e depois se arrependeram? Disseram: rapaz, eu tomei a decisão errada, eu me arrependi, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Pessoas que agiam no calor da emoção, aquela pessoa que age de imediato, com um impulso. Não tem pessoas que são assim? Por isso que até tem um conselho que se diz, e aí no mundo muito usa, diz assim: não tome decisões de cabeça quente, né? Porque geralmente quando se toma uma decisão de cabeça quente, a pessoa erra, a pessoa se arrepende, né? Tem consequências. Então, mas o prudente, ele é o inverso disso. O prudente, ele calcula, ele analisa, ele observa, ele pesa as coisas. Isso aqui vai acontecer o que comigo se eu fizer? Ele consulta a palavra de Deus, ele vê o que é que Deus está orientando, ele ora, ele vai pensar: se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Qual é ou será o resultado dessa minha decisão, dessa minha atitude? É uma pessoa prudente. Aí Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, eu vou comparar a uma pessoa prudente. Olha como é bom a gente ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração, e tudo que fizermos, consultar a palavra, fazer mediante a palavra do Senhor. Então veja bem, Provérbios capítulo 3, versículo 13, 14, 15, por gentileza, quem puder me ajudar. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Amém, muito obrigado. Olha só, irmãos, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. O homem que acha sabedoria e adquire conhecimento é bem-aventurado, é uma pessoa feliz, porque esse conhecimento e essa sabedoria aqui não é aquela que se busca e se obtém na faculdade, não é nada acadêmica aqui não, mas é aquela sabedoria dada por Deus, aquela pessoa prudente, aquela pessoa que tudo que vai fazer ela analisa, ela vai pesar, ela vai avaliar, ela vai pensar, ela vai orar, ela vai buscar na palavra de Deus a direção. Aí a Bíblia diz: bem-aventurado é feliz o homem, ser humano, que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. É uma pessoa feliz, não é uma pessoa que as suas ações não vão lhe trazer consequências. Você veja que tem pessoas que tomam decisões que depois ela vai ficar uma pessoa amargurada, triste, por conta das consequências. Às vezes uma decisão de na casa afeta toda a família, em várias áreas, e foi decisões que elas tomaram precipitada, pessoas insensatas. Mas o livro de Provérbios está dizendo no versículo 13 do capítulo 3: bem-aventurado, feliz o ser humano que haja sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por quê? Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. É mais preciosa do que a prata, do que o dinheiro. Tem pessoas que não têm um tostão no bolso, e é uma pessoa sábia. Mas tem pessoas que são tão tem uma condição financeira até bem elevada,
E às vezes perde tudo porque não tem sabedoria, não soube nem administrar a prata e o ouro que tem, perde tudinho. E traz uma consequência tão grande para essas pessoas, porque não ter nada e passar a ter tudo, todo mundo fica feliz. Mas ter tudo e passar a não ter nada, não é todo mundo que tem estrutura para isso, não. Então, mas tem pessoas que elas não têm nem cultura, não têm estudo, não é formada academicamente, porém são as pessoas instruídas na palavra do Senhor, prudente, pessoas que buscam a palavra, ouvem a palavra, presta atenção, vem para os cultos, guarda a palavra e pratica. Uma pessoa dessa, ela é bem sucedida, porque ela só toma atitudes, todas as coisas que elas fazem é baseada na palavra de Deus, e Deus se responsabiliza pelaquilo que ele faz. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Bem sabemos que todas, não é alguma coisa. Não, eu vou fazer isso se der certo. Não, você está fazendo o quê? Baseada na palavra de Deus, sim, vai dar certo. Mesmo que alguém, aos olhos humanos, ache que você está precipitado, está sendo besta, enganado, está iludido, mas você está fazendo baseada pela palavra de Deus, pode fazer sem medo, mergulhe de cabeça na palavra, faça, continue, porque vai dar certo. Quem crê nisso? A palavra de Deus é infalível. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele manda e faz, determina que façamos. As pessoas aí que não fazem baseada na palavra de Deus, podem até fazer, traçar o mesmo caminho, mas se não tiver pela palavra de Deus, todo mundo vai fazer, não dá certo. Você faz a mesma coisa que eles fizeram, mas baseado na palavra de Deus, obedecendo a Deus, na direção de Deus, vai dar certo. Outros vão dizer: mas rapaz, eu tenho mais cultura, eu tenho mais condições, eu tenho até uma formatura que ele e ela não têm, eu fiz e não deu certo. Ela fez e deu, porque está baseada pela palavra de Deus. É melhor ter sabedoria do Senhor, é melhor do que a prata e o ouro. Tem pessoas correndo atrás de prata, de ouro e desprezando a sabedoria de Deus. Vai quebrar a cara. E tem muitos que estão quebrando, porque às vezes o sorriso é só aparente. Por dentro há um conflito na alma dessas pessoas. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É o sábio, é o homem prudente, um homem que analisa. E quando eu falo homem, é homem e mulher, ser humano. Já o outro que ouve a não pratica e não pratica, ele vai assemelhar, ele vai comparar a uma pessoa insensata que toma as atitudes por impulso. Eu vou fazer isso. Não conhece alguém assim? Conhece pessoas que fazem tudo, eles fazem, não analisam, faz na hora, de imediato. Daqui, às vezes é bem pouquinho tempo, às vezes leva um tempo maior, às vezes é um tempo bem curtinho, as consequências começam logo a aparecer. Aí a pessoa começa a ficar triste, fica toda assim, e as consequências já batendo na porta, cobrando as atitudes que fez, vem a cobrança. Agora, irmãos, vamos analisar. Olha só, são dois construtores aqui, são dois tipos de pessoas. Foi dado a essas duas pessoas uma tarefa. Qual era a tarefa? Construir a sua casa. E foi dado a elas os mesmos materiais. O que foi dado a um, foi dado ao outro. Aonde era esse local para construir? No mesmo lugar, à beira, à margem de um rio. Foi dada a eles as mesmas condições, era a mesma edificação, era uma casa para ser construída, foi dado o mesmo material e era o mesmo local. Disseram: construa a sua casa. Pronto. Aí agora veio a diferença do prudente e do insensato.
O do que ouve a palavra e pratica, e o do que ouve a palavra e não pratica. O insensato, ele chegou, olhou assim e disse: o material daqui é para fazer o que? Uma casa. Ele pegou e disse: eu vou construir aqui. Ele começou a areia fofinha, não tem nem trabalho, sim ou não? Puxar uma areia assim, ó, puxa até com o pé, não é? Faz uma vala ali, ajeita. Começou, o negócio quando não tem esforço, não faz esforço nenhum. Tem gente que quer viver uma vida do evangelho sem esforço. Mas Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esforço. Esforço. Esforço a fazer. Mas tem gente que não quer esforço, quer a facilidade do evangelho. Rapaz, se não der bom aí para tu, procura um lugar que tu vai se adequar. Procura uma igreja que se adeque, que seja bom. Você, eu não sei se eu falo isso, se pode falar, eu não sei se eu falo. Falo? Eu posso dizer, eu posso falar. Rapaz, você não está casado, não está satisfeito, não? Deixa, rapaz. Mas a minha igreja não permite. Sai daí, vai para ali, que aquela igreja ali não tem problema nenhum. Tem gente que quer facilidades. Tem gente que quer viver uma vida bem light. Palavras de autoajuda. Não quer mais uma exortação, uma correção. Só quer palavras que vão massagear o seu ego. Não quer um esforço, não quer orar, não quer se dedicar à palavra, não quer obter conhecimento, leva muito tempo. Não tenho tempo. Tem tempo para tudo, menos essa palavra. Aquele homem chegou assim e disse: olha aqui o material. Era a mesma condição do terreno, era a mesma construção. Aí ele começou a construir na areia. É a facilidade. Muitos estão entrando, correndo atrás de facilidade. Jesus disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e muitos estão entrando por elas, muitos, porque é larga, facilidade. Fala de facilidade. Mas Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Para sacrifício, carrega a cruz. Esse homem construiu a casa dele. Imagina, vamos conjecturar aqui. Ele pegou na areia, facilidade, e foi rápido. Foi rápido, levantou a casa, deixou toda pronta. A casa ficou boa. Era verão, tudo bonito, ajeitou na areia. Só que o prudente, ele analisou. Olha aí o que é o prudente. Como Jesus disse: aquele que ouvia a minha palavra, assemelhado-ei o homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. O prudente, ele recebeu o mesmo material, tudo direitinho, e ele olhou, analisou assim, ó, a geografia do ambiente ali, do lugar, do local. Desculpa. Ele analisou, olhou e disse: é verão, o céu está bonito, o rio está ali, mas está correndo o seu curso normal, mas é porque é verão. Mas vai vir o inverno, vai vir as chuvas, as águas da chuva vão correr para o rio, o vento vai soprar e vai pegar essa água do rio, vai jogar com ímpeto, com força, nas paredes da casa. Porque aquele homem já tinha construído uma casa na areia. Vai jogar com ímpeto a água, com força nas paredes. E o que vai acontecer? Não vai ter sustentação. A casa vai ser levada pela água. O que foi que esse homem fez? Ele analisou, olhou e disse: eu vou construir na rocha. Eu vou procurar um alicerce firme,
que sustente a minha casa. E ele foi, ele cavou, e ele construiu na rocha a casa dele. Agora veja só, o tempo passou, o verão foi embora, o inverno chegou, aconteceu tudo aquilo previsto que aquele homem prudente analisou e avaliou, aconteceu. Olha como é bom você avaliar as coisas que vai fazer. O inverno chegou, as chuvas desceram, os rios encheram, transbordou, o vento soprou, e a água jogou com força naquela parede. Aquele homem insensato, que não quis ter trabalho, quem está me ouvindo, diga amém. Aquela água jogou naquela casa que foi edificada na areia, e como ela não tinha sustentação, o que aconteceu? A água levou aquela casa. Mas da mesma forma que a água bateu naquela casa do homem que construiu na areia, bateu na casa do homem que construiu na rocha. Só que diferente daquele homem que construiu, da casa que foi construída na areia, a casa que foi edificada na rocha, ela não cedeu, ela não rachou, ela não caiu, ela não foi embora com as águas. Por quê? A diferença ali estava no alicerce. E a pergunta que eu já inicio fazendo para a igreja é: em que você está edificando a sua casa? E antes que você me dê a resposta, eu vou explicar a você o que é esta casa. Essa casa é a nossa vida. Todos os dias estamos edificando a nossa vida. É pegar um tijolinho e colocar um em cima do outro, formando uma casa. É uma construção. A nossa vida aqui é uma construção. Estamos edificando a nossa vida. A nossa vida espiritual é uma eterna construção. Enquanto vivermos aqui, estamos construindo todos os dias a nossa vida espiritual. E a pergunta é, eu torno a repetir: em que você está construindo? Aliás, em que você está edificando a sua casa, a sua vida? Na areia ou na rocha? A nossa vida é uma construção. Isso aqui fala assim da vida espiritual de cada um de nós. Nós devemos todos os dias vigiar, porque todos os dias temos que ser baseados pela palavra de Deus, porque é uma construção espiritual da nossa vida. É cada dia mais pegando e obtendo a ética cristã. O que é que em Provérbios 4:18, eu não lembro bem, que diz assim: que a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia, vai se tornando o dia perfeito. É 4:18, né, de Provérbios. E o que é isso? Eu já expliquei aqui, eu acho que várias vezes, né? A gente acorda bem cedinho, que tem o costume de acordar ainda, amanhecer no dia, ainda está aquela penumbra, né? À noite para amanhecer. E vai, aquela escura ainda está assim, mas não é aquele escuro intenso, mas naquela penumbra. Aí vai acontecendo que você olha e ainda está um pouco escuro, mas daqui a pouco você vai olhando, aí você olha para o horizonte, aí vai clareando, você ainda consegue observar algumas coisas, mas ainda está um pouco escuro. Mas daqui a pouco, a claridade, conforme o sol vai surgindo, os raios do sol vai batendo na terra, vai clareando tudo, até se tornar dia perfeito. É a comparação à vida do cristão. Está nas trevas, no escuro, não conhece a palavra, aceita Jesus e vai caminhando todos os dias, vai observando a palavra, vai praticando a palavra, obedecendo o que Jesus e os mandamentos, a palavra de Deus diz, vai imitando a Deus, como Paulo disse: sedes imitadores do Senhor. Aí ela vai cada dia mais se transformando
como essa luz da aurora que vai clareando aos poucos, e nós vamos conseguindo enxergar as coisas, até se tornar dia perfeito. A vida do cristão é assim, ela vai caminhando, vai construindo a sua vida, vai mudando, vai edificando, e daqui a pouco todo mundo diz, não tinha nada, não era ninguém, vivia numa vida escura no pecado, no lamaçal de pecado, hoje tem uma vida construída, bonita. Quem eras tu, quem sois agora? Até se tornar dia perfeito, até chegar no céu, a vida do cristão, ela está sempre em construção. Estamos sempre, todos os dias, lutando, irmãos, a nossa vida espiritual, porque temos um adversário que ele não dá trégua. E que adversário é esse? Está lá em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 18. Quem sabe dizer o que está lá? Diz o quê? Por gentileza. 5:8. 1 Pedro, primeira carta. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muito bem, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrio. O diabo, vosso... Olha quem é o adversário do ser humano, do crente. É quem? O diabo. Às vezes a gente pensa que o nosso adversário é aquela pessoa que fala mal da gente, que se levanta contra a gente, aquele vizinho que bate a porta na cara, a janela na cara da pessoa, que varre o quintal e joga as folhas, né, no quintal da gente. A gente pensa esse vizinho, pensa que é o nosso adversário, é ele? Não. O nosso adversário não são essas pessoas, até porque Paulo disse que a nossa briga não é com carne nem com sangue, mas Pedro, ele disse que o nosso adversário é aquele que se opõe a nós. O adversário é o que está sempre contra nós. Ele é o diabo, o nosso adversário é o diabo, e ele está bem distante, não é isso? Fica bem de longe. Às vezes ele se distrai, às vezes ele vai dormir, às vezes ele fica, não sabe nem por onde, e não sabe nada de nós. Não é assim que ele está dizendo? É o quê? Ele está ao nosso derredor, fazendo o quê? Descansando, dormindo, passeando no shopping, numa rede, tomando água de coco, dando mergulho nas barragens quando fica cheia no sertão, ou lá na orla da capital tomando banho de praia. Não é assim que ele fica? Ele está ao derredor, que bramando como um leão, fazendo o quê? Procurando a quem possa dragar. Por isso que a nossa vida é o dia a dia, irmãos, uma construção. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus e a praticar, Jesus disse, é prudente, é como um homem que está construindo a casa na rocha. As chuvas vão vir, a água vai bater, mas não vai levar, não vai desabar. E o que é chuva, o que é água, o vento? É as tempestades da vida, é os tempos ruins, é aquele tempo de aflição que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, a tua casa não está na rocha, eu não venci o mundo. Não se apavore, não tema, porque a sua casa nem rachar vai. As tempestades eu não vou evitar. Agora tem uma coisa, a sua casa não vai embora nessa tempestade. Você não vai morrer nessa crise, nessa perseguição, nessa calúnia. Não vai te derrubar, porque você está edificado na rocha que é Cristo Jesus. Oh, aleluia! Não são assim os insensatos. Os insensatos, eles estão bem, ele só quer facilidade, não tem problema nenhum. Edifica na areia, qualquer probleminha, olha. A água leva, a água carrega. E para essas pessoas, Jesus disse: e como foi no tempo de Noé, casavam e davam em casamento facilidade, viviam uma vida, não queria saber de nada, não queria esforços,
não queria esforço. Até que um dia Noé entrou na arca, porque Noé fez esforço. Teve esforço não? Mais de 100 anos construindo a arca, avisando do dilúvio, e as pessoas zombando de Noé. Esforço, preço, é preço, paga preço. Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Aí Jesus disse: vai ter alguns ali no campo, vai ter outros ali na casa, vai ter outros no lugar, e vão ser levados, o outro ficado. Muitos ficam, outros serão levados. Essa água, quando bate na casa, ela leva quem está na areia. Quem não está edificado em Jesus vai ser carregado por qualquer coisa. Às vezes uma vaidade leva a pessoa. Quer ver uma coisa? Às vezes até o mundo começa a elogiar uma pessoa que está na igreja. Elogia tanto: oh rapaz, tu é diferente. A pessoa se leva por isso, é levada por isso, por uma vaidade do coração. Rapaz, o ímpio, quando vem nos elogiar, tem alguma coisa errada. Lá em João está escrito que o inimigo é nosso, o mundo é nosso inimigo, porque nós não somos dele, do mundo. Quando o mundo começa a nos abraçar, quando o mundo começa a concordar conosco, é porque tem alguma coisa errada. Eles estão nos identificando ou nivelando por eles. Eles estão olhando para nós e estão dizendo: está no mesmo, está no mesmo nosso nível. Por quê? Porque a igreja, ela sempre estará andando na contramão do mundo. A igreja, ela sempre vai ter uma palavra. A igreja, eu estou falando santa, salva, ela sempre terá uma palavra que vai confrontar, constranger o pecado do mundo. Essa história de pregar palavras de autoajuda, palavra que o pecador vá aplaudir a pessoa no final, gostar, e depois tirar foto, fazer selfie, abraçar, elogiar. Isso pode ser qualquer coisa, menos palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai constranger o pecado e o pecador. O pecador vai se agoniar, ele vai ficar constrangido a deixar o seu pecado. E só tem duas opções para essas pessoas: ou deixa o pecado e se santifica na verdade, ou vai embora. Agora, tem pessoas que estão edificando a sua casa na areia, na vaidade, na avareza. E a Bíblia mostra isso, que no final dos tempos seriam tempos trabalhosos. Vai haver muito tipo de gente, até homens, pastores, pessoas que foram confiados no santo ministério, que vão ser presunçosos, avarentos, enganadores, amantes de si mesmo. A Bíblia diz. Então, esses dois construtores, irmãos, olha só, um edificou na rocha, o outro na areia. Foi dado o mesmo material, era no mesmo local, à beira de um rio, o mesmo material, e a construção era diferente um do outro? Era não, era o quê? Uma casa. Construir uma casa. Foram dado a eles as mesmas condições, os mesmos materiais, tudo igual, para não haver diferença. A questão aí foi aonde estava edificando a casa. Aonde é que você está edificando a sua vida? Aonde a sua vida espiritual está sendo edificada? Aquele não queria trabalho, não queria ter esforço, disse: eu vou edificar na areia. A areia tem, irmão, tem sacrifício. Tem sacrifício. Pronto, está aqui os irmãos aqui, trabalham na área da construção. Tem sacrifício construir na areia, fazer algum serviço na areia. Até que o pé faz um buraquinho, não faz não? Começa a fazer. Agora, num lugar mais rígido, sólido, mais duro, uma rocha, dá trabalho, não dá não, cavar. Tem que ter sacrifício. Tem pessoas que não querem ter sacrifício.
Quer ver uma coisa que a igreja desse século não quer fazer mais? Orar. Quem quer mais orar? Olha aí os círculos de oração. Olhem os círculos de oração que está tendo, os círculos de orações que estão sendo bem ainda cheios, bem povoados. São aqueles círculos de oração que geralmente não tem oração mais. É 5 minutos de joelho e 3, 4 horas de cantor, de música, de oportunidade a profeta. Eis que eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Olha o anjo, olha, e as pessoas tudo. Ui. Aí vai um cantor para se apresentar, vai uma cantora para se apresentar. Veja as vigílias. Tem mais vigília? E até tem. Vigília que começa de 10 horas. Aí começa. Ninguém mais se ajoelha. Ninguém mais ora. Aí tem a cantina ali vendendo comida, a pessoa enchendo o bucho, e é tome música, tome música, tome música, tome música, tome música. É banda, é o povo todo suado, se assanhando todo. Acabou, não tem uma oração. Que vigília é essa? Porque ninguém quer mais pagar preço. As pessoas estão indo para a igreja para se divertir. As pessoas estão indo para a igreja para passar um tempo, é uma diversão. Isso é construir, edificar a casa na areia. Não quer pagar preço, não quer ter sacrifício. Na rocha tem sacrifício. Na rocha tem calvário. Na rocha tem cruz. Na rocha tem lágrimas. Na rocha tem oração. Na rocha tem que buscar, tem que buscar, tem que buscar, tem que pedir, tem que insistir, tem que persistir. Tem trabalho na rocha, tem renúncia, tem lágrimas. Na rocha, irmãos, tem que ter cruz, tem que negar a si mesmo. Esses dois edificadores, cada um recebeu o mesmo tipo de material, no mesmo lugar, e foi dito a eles, dado a ordem, construa uma casa. O que não quis ter trabalho, construiu na areia, e todos já sabem, a água veio, os problemas da vida levou. Tem pessoas assim. Quem a gente não conhece? Pessoas que estavam na igreja, pessoas que caminharam, e hoje estão aí no mundo, estão de todo jeito. E cada um, levando cada vida. Pessoas que blasfemam hoje de Deus, não é? Hoje que não. Tem gente que está, antes era uma bênção na casa do Senhor, experimentou do Espírito Santo, dos dons espirituais, e hoje até blasfemam do Espírito Santo. O templo e morada do Espírito Santo deles, hoje eles fazem coisas que é um absurdo. Porque edificaram na areia. Mas tem outros que edificam na rocha. Foi isso. Agora, qual foi a diferença? Aí ele disse, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora veja só, o outro diz, e desceu a chuva. O versículo 27 do outro insensato disse, desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda, porque estava edificado na areia. Agora, qual era a diferença aqui? Vamos ver a diferença dos dois. Mesmo material, mesma construção e o mesmo local. Aqui, um foi edificou a casa na rocha, e o outro edificou na areia. Agora veja só, Lucas capítulo 6, versículo 48, para eu encerrar. Lucas 6, 48. O que é que tem diferente que um construiu? Porque construiu na rocha e a casa ficou. Veja a diferença. Lucas 6, 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Muito bem. Lucas, ele é um médico, ele é mais culto, ele é mais polido.
E Lucas, ele deixa aqui algo, um detalhezinho que a gente não consegue identificar em Mateus. Claro que tem, dá para perceber, mas Lucas, ele aqui esclarece melhor. Olha só, é semelhante, ele está falando a mesma parábola, narrando a mesma parábola de Jesus. Ele diz: é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Veja o que foi que ele fez. Enquanto o insensato, ele cavou na areia e a água levou, o prudente, ele analisou e disse: é verão, vai vir o inverno, a água vai bater, e se ela não tiver edificada, correta, em algo sólido, ela será arrastada pela água. Aí o que foi que ele fez? Lucas disse assim: ele cavou e abriu bem fundo. Olha só, ele cavou e abriu bem fundo. Sabe o que foi que ele fez? Era o mesmo local, à beira do rio, eram os mesmos materiais, e a construção seria uma casa. Aqui ele não saiu procurando um morro onde era feito de pedras, não. Aquele homem, ele analisou o que é prudente. Ele disse: vai vir o rio. Ele pesou, ele avaliou, ele analisou. Ele disse: a água vai bater e vai derrubar se tiver só nessa areia, como o outro fez. Aí ele fez o que? Lucas disse assim: ele cavou e abriu o que? Bem fundo. Ele cavou, ele saiu cavando, ele tirou areia, ele foi cavando, enquanto o outro só afastou e fez uma valazinha ali e edificou sobre a areia, porque a Bíblia diz que ele edificou sobre a areia, insensato. Ele disse que o prudente, ele cavou e foi bem fundo que ele cavou, ou seja, ele foi tirando a areia, ele foi tirando os empecilhos. Jesus disse: o homem que ouve a minha palavra e a pratica, eu vou compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa na rocha. A gente que a pessoa que é prudente, ele analisa a palavra de Deus e diz: isso aqui pode me causar um mal. Isso aqui, se eu fizer assim, se eu tomar essa atitude, o que vai me causar? Qual é a consequência que pode me trazer? Isso é cavar e tirar areia, porque essas areias podem derrubar sua casa espiritual. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem sente em roda dos escarnecedores. Mas ele disse: o seu prazer é meditar na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. É tirar areia, não anda no conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecador, não se sente em roda de escarnecedores. Sai, tira essas areias. Essa areia aqui vai me derrubar a minha casa espiritual. Mas o que é que tem pessoas, principalmente jovens, até adultos, mesmo velho, senta na calçada com ímpio, anda com ímpio, se aconselha com ímpio, e o que vai acontecer? Essa sua casa está em cima de areia. Qualquer tempestade vai lhe arrancar. Tem isso, você já não conhece, não? Pessoas que foram bem alimentadas. Não é falta de palavra, não é falta de cuidado, não, é falta de ser prudente. É pessoas insensatas que desprezam a palavra de Deus, está edificando a casa na facilidade, na areia. Amigos do mundo, se abraçando com o mundo aí dando elogios, e a pessoa indo, se afasta de Deus, não tem mais prazer nem de vir para um culto, de orar, de agradecer a Deus, mas tem prazer de andar na casa dos outros, nos lugares onde estão os ímpios. Isso é o que? Edificar a casa na areia. Insensatos, estão tomando decisões e tomando atitudes precipitadas, de impulso, aquilo que convém a elas, que alegram a elas, que vai trazer retorno para elas, pelo menos aquilo que o coração delas desejam. Lucas disse: aquele homem, ele cavou bem fundo. O que é cavar bem fundo? É fazer esforço, é tirar areia. Ele tirou toda a areia, tirou a areia. Enquanto o outro estava cavando e edificando, construindo na areia,
O prudente disse: não, eu vou tirar areia. Vou tirar areia, vou tirar areia, vou tirar areia. Enquanto ele tirava areia, tinha areia, ele ia tirando. Enquanto tiver areia, enquanto tiver empecilho, irmão, vá tirando. Paulo disse assim: fugir da aparência. Fugir da aparência. Pronto, Paulo está dizendo: fuja, quando o mal chegar, fuja. Não, ele disse: fuja da aparência do mal. O que é que tem uma areinha? Mas tem tão pouca areia. Deixa eu tirar essa areia pode influenciar na construção. Essa areia fica fofa, ela afrouxa o terreno. Eu vou botar aqui a minha casa, vou botar os tijolos, os blocos em cima dele aqui. Essa areia, quando ceder, vai mover a casa aqui, o alicerce, e ela vai rachar, ela vai ficar vulnerável. Quando a água e o vento bater com força, vai levar. Eu vou tirar a areia. Rapaz, por que é que tem tu tá fazendo faculdade? Por que é que tem você andar com seus colegas de faculdade? Só porque eles gostam de um barzinho, eles conversam umas conversas de duplo sentido. Por que é que tem tu não ir para a igreja e ficar na porta de uma lanchonete com teus amigos tomando sorvete? É a areia, meu filho, que vai lhe derrubar. Fuja da aparência do mal. Não deixa o mal chegar, não, porque quando o mal chegar, é uma queda feia, a água leva por tudo, não tem mais como salvar nada. Você tem que evitar, você tem que se fortalecer. Irmãos, quantas pessoas que não querem mais saber de pregação, de palavra, de compromisso com Deus. Me diga uma coisa: quando a água subir, quando a chuva cair e descer, quando o volume do rio aumentarem e o vento soprar, jogando essa água com ímpeto sobre essa casa dessas pessoas, o que vai ser delas? Me diga. Por isso que tem pessoas que dizem assim: eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, de ir para a igreja. Tem pessoas que já desistiram do caminho, a água já levou. Tem pessoas que já estão tombando faz tempo, a gente já está esperando a queda. Sabe por quê, irmãos? É porque está edificando a casa na areia, não é na rocha. Mateus apresenta aqui os dois edificadores. Lucas mostra a mesma edificação também, narra o mesmo fato, mas Lucas disse aqui algo tremendo. Ele disse: cavou e abriu bem fundo. Ele cavou e abriu bem fundo, ele tirou a areia, ele foi tirando a areia. Aquilo que vai causar uma queda na sua vida, tire. Aquilo que pode lhe prejudicar, tire. Jesus disse: o homem prudente, a pessoa prudente, ela analisa, ela avalia, isso vai me trazer o bem ou isso pode me trazer uma consequência. Analise tudo que pode lhe trazer uma consequência e evite. Faça feito esse homem, cave, tire toda a areia, tire tudo aquilo que pode lhe causar uma ruína. Que Deus abençoe a igreja.